Olá, amados, graça e paz. Mais um dia sobre a proteção, como Jesus está nos dizendo no dia de hoje. Ele é aquele que não tosqueneja e cuida do povo escolhido para morar nas mansões celestiais. Ele é aquele que não tosqueneja e nos guarda. Porque ele nos ensina, quando aprendemos dele. Ele disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E nós temos algo que ele nos diz, que concede graça aos humildes e se opõe aos arrogantes. Essa confiança da qual nós temos nele, de que ele nos sustenta, ele nos guarda, ele nos livra. A sua verdade é um escudo, é um broquel. O Espírito de Cristo é a verdade. Quando nós andamos em Espírito, nele há segurança, nele há, quando todos aqueles que depositam a confiança nele, jamais serão decepcionados. Confundidos e envergonhados aqueles que se levantam contra o ungido de Deus, Cristo, o ungido. E aqueles que assim como Deus do alto ria com desprezo daqueles que insultavam e zombavam a Jesus, o Filho do Homem, a natureza divina, e Cristo, o ungido de Deus. Desce desta cruz, tu que destrói o templo que levou 46 anos para ser construído e reconstrói em 3 dias, o zombavam e insultavam, e Deus ria com desprezo dos zombadores e insultadores. Talmente Deus é a sua cabeça e ele está no centro como juiz, porque Deus não julga, ele concedeu o julgamento. E assim o juiz supremo ri com desprezo daqueles que anunciam, ri com desprezo daqueles que zombam, daqueles que anunciam em seu nome, que anunciam não aquilo que é próprio, mas anuncia aquilo que o Espírito de Cristo opera em nós. Ele coloca a palavra em nossa boca, ele nos firma os passos, e nós não temos joelhos vacilantes. As atitudes são em retidão, não fugimos de toda vanglória que é maligna. Se tiver de gloriar, gloriamos ante nossas fraquezas, porque quando estamos fracos aí é que somos fortes. E ele é aquele que nos direciona em tudo. Felizes aqueles que depositam a confiança nele, alcançarão com júbilo aqueles que semeiam com lágrimas a salvação, a vida eterna, assim como os patriarcas. Se chama Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, porque pela fé tudo se operou. Pela fé Abraão creu na ressurreição. Quem iria ali sacrificar seu filho, quando se chega no monte indicado e diz aos moços que foram junto com Abraão e Isaac: fiquem aqui enquanto eu e o menino volte. Alguém que iria sacrificar seu filho não diria desta forma, se não fosse porque cresce na ressurreição, e isso foi-lhe imputado como justiça. Assim, também com o suplantador Jacó, todos operaram segundo a fé. Pela fé, Raabe desceu daquele muro das muralhas de Jericó antes que houvesse a queda e a ruína.
por crer que aqueles homens estavam ali em nome do Deus da qual ela havia ouvido falar dos feitos grandiosos. Pela fé, ela foi salva, justificada juntamente com a sua família, por crer, né? Ela creu, isso foi-lhe imputado como justiça, quando a sua família, juntamente com ela, foi salva daquelas muralhas, né? Porque senão seria grande a queda e a ruína. Assim, aqueles que seguem segundo, ficam em cima do muro e ficam segundo a prostituta, a mãe terrena. Grande é a queda e a ruína, né? Porque confundidos e envergonhados, aqueles que confiam em seus deuses, que são impossíveis de os salvar. Nós cremos no autor e consumador da nossa fé, aquele que tudo opera e executa. O único mediador entre Deus e homens, não há outro. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e nos dá a paz. Deus nos concede a paz que excede todo o entendimento, que guarda os nossos corações e a nossa mente em Cristo Jesus. Nós o confessamos publicamente todos os dias e anunciamos a verdade da qual é possível nos libertar, curar, prolongar os dias para que vão bens e longos e alcance a salvação e a vida eterna. E assim, em mais um dia, é nesta confiança, é nesta esperança, é na perseverança, rompendo de fé em fé, da onde a fé tem que ser participante do início ao fim. A fé vem pelo ouvir, ouvir as boas novas, e as boas novas é a palavra de Cristo. Bem-aventurado aqueles que têm sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurado aqueles que bebem da água que Ele nos concede e nunca mais têm sede. Pelo contrário, é uma fonte a jorrar. Já aqueles que o rejeitam, aqueles que acumulam iniquidade sobre iniquidade, ficam com a língua ressequida, da qual em Apocalipse ele diz: comprai o ouro puro e refinado 7 vezes no fogo, sabedoria pura, sem hipocrisia, do alto. Compra colírio para que ungir os vossos olhos, compra vestes para tampar a vossa nudez, a vestimenta dos santos, né? É o linho fino, que simboliza a justiça. E assim nós perseveramos em mais um dia, depositando a nossa confiança nele, com a dependência, né, a reverência, o amor incondicional, o amor ágape que nos constrange. Ele nos amou primeiro e ele é aquele que nos justifica. Ele é aquele que não tosqueneja, né? Ele é aquele que nos guarda dia após dia. E nós, através do exercício constante da fé, adicionando as virtudes de Cristo em nós, produzindo os frutos dignos de arrependimento, alcançamos o discernimento e examinamos os espíritos, discernimos entre o bem e o mal. Jamais permitimos sujeitar ao mal. Sujeitamos a Deus, a Cristo, e resistimos ao diabo. E ele é aquele que foge de nós. Não nos submetemos mais num jugo de escravidão, mas usamos a liberdade que Cristo nos concede para aquilo que é edificante, porque tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém.
usai para aquilo que é edificante, tanto individualmente como para o corpo, a unidade da fé, exortando a todos mutuamente no dia chamado hoje, para que perseverem segundo o autor e consumador da nossa fé. Porque quando assim perseveramos, ele é aquele que prepara um povo bem disposto, unido num só propósito, numa só fé, num só coração, numa mente, a saber de Cristo. Já não é segundo uma mente cauterizada, corrompida, onde o véu é colocado e não se vê a revelação, a imagem, a glória do Deus vivo, que é através do Evangelho. Lembrai-vos de Moisés, que aquele povo recebeu os mandamentos num coração de pedra, já ele recebeu um coração aquebrantado e a sua face brilhava, mas eles tinham medo, né? Então Moisés colocou-se o véu. Através daquele monte Sião, daquele espetáculo, ali foi descortinado, né? Foi arrancado o véu sobre todas as nações. Cabe a nós, como ministros de uma nova aliança, anunciar para que todos venham conhecer a verdade e terem a seu véu arrancado, aonde todos venham a resplandecer a imagem e a glória do Deus vivo, através do autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, onde todo aquele que conhece a verdade é curado, é libertado, é restaurado, porque ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, pelas suas pisaduras nós somos sarados, curados. Ele venceu o tentador por nós, ele nos livra do tentador, ele nos concede sabedoria para vencê-lo, assim como ele ensina. Tenha de bom ânimo, eu venci o mundo. Todo aquele que está nele e ele em nós também é vencedor em Cristo Jesus, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E assim nós perseveramos dia após dia. Segundo ele opera e executa tudo em nós, seu efetuar, seu querer, cumprindo o propósito, como ele disse: Pai, se possível me passa desse cálice, mas que não seja feito segundo a minha vontade, mas segundo a tua. E assim nós estamos com a oportunidade de beber também desse cálice, fazendo a vontade dele. Ele diz: aquele que amar a mais do que a mim, seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, seu esposo, sua esposa, não serve para ser o meu discípulo. E assim, quando buscamos o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar, ele nos acrescenta tudo aquilo que nos é necessário. Como ele nos disse hoje, 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos pelo que não tememos mal algum. Onde ele ensina: não temeis os homens, que só têm o poder de destruir o corpo. Antes vos ensinarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de destruir o corpo, porque o corpo sem o espírito está morto, né? Ninguém tem o poder de deter o seu espírito, tem o poder para lançar a alma aonde o fogo não se apaga. A este deveis temer, aquele que tem a chave da morte e do inferno. Por isso o temor, o princípio da sabedoria é o temor, né? Temei e tremei diante dele. Mas nós sabemos também que aqueles que seguem segundo o amor, eles já não seguem segundo o medo, que o medo pressupõe-se castigo, e o amor nos aproxima até ele e nos acusa como cumpridores, segundo a fé opera em nós.
Aleluias, oh glórias a Deus. E assim, em mais um dia, perseverais, segundo o amor opera em nós. Porque tudo cessará, nada resolve se não for pelo dom supremo, a piedade, a caridade, o amor, a bondade. Ainda que falasse a língua dos homens, dos anjos, sem a caridade nada seria. Ainda que pegasse tudo que tem, vendesse e doasse aos pobres, né? A piedade sempre como fonte de alegria, jamais como fonte de lucro. Ainda que ofertasse o próprio corpo para ser queimado, nada seria. Os dons de profecia cessarão, mas o amor é supremo, o amor tudo sofre, é benigno, o amor é eterno, o amor incondicional, o amor ágape. Em mais um dia perseverais segundo o amor opera em nós. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.